especial aos nossos oradores, nomeadamente à doutora Mónica Moreira, que mais uma vez está connosco, ao doutor Adriano, que tem estado connosco e nos tem acompanhado ao longo deste projeto, ao senhor Raul Reis, do Jornal Bom Dia, que também é um gosto de tê-lo connosco, ao professor Carlos Brito, obviamente, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, da Economia do Porto, peço desculpa, ao Mário Vasconcelos, da TUPAI, que hoje nos vem partilhar connosco um pouco da sua experiência da TUPAI, eventualmente até da internacionalização da TUPAI para os mercados externos, nomeadamente para a Polónia, e informo-vos que, por motivos de agenda do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, ele hoje não pode estar connosco, bem como o Sr. Fernando Vaz, da ITS Portugal, por motivos pessoais e até de saúde, hoje não pode estar connosco nesta sessão. Bem, como eu dizia há pouco, sejam bem-vindos à Associação Portugal da Águeda, é um gosto ter-vos convosco. Alguns de vós já nos fomos encontrando ao longo deste projeto e de várias iniciativas, de vários seminários que fomos tendo ao longo, e de vários workshops que fomos tendo ao longo deste projeto. Mas quero também deixar aqui uma palavra aos nossos ilustres palestrantes e participantes, e principalmente para quem não é da Águeda e para quem não pouco conhece de Águeda. A Águeda é uma região fortemente industrializada, tem uma história muito rica, tem uma história muito longa, tem uma grande tradição industrial e empresarial. Desde 1896 que se instalou a primeira unidade industrial de ferragens, curiosamente, aqui no nosso concelho, aqui em Águeda. E, portanto, é uma grande história. Aliás, Águeda já foi fruto de vários estudos universitários, várias teses de mestrado e doutoramento e de estudos sobre a capacidade de empreendedorismo aqui instalada, e, portanto, a Águeda tem sido uma referência a nível local e nacional, exatamente pelo vigor da indústria que aqui está instalada. E, portanto, a Águeda, ao longo de mais destes 100 anos de história, já passou por fases e por conjunturas, umas mais adversas, outras mais favoráveis. Confesso que, como é de conhecimento de todos, a conjuntura que atualmente estamos a viver não é das mais favoráveis. Tivemos, de facto, o Covid-19, tivemos agora esta crise energética e esta crise das matérias-primas e esta guerra e esta invasão da Ucrânia, que de facto representa um grande desafio para todas as nossas empresas. O aumento da energia na casa de 500% a 700%, o aumento das matérias-primas, das principais matérias-primas das empresas, está a deixar toda a gente doida. E, portanto, isto está de loucos, o mercado está de loucos, o mercado está muito complexo, não só o mercado nacional, o mercado internacional, e, portanto, mas tal como a Águeda já tem uma grande história e foi sabendo ao longo dos anos e ao longo da história ultrapassar todas as dificuldades, também acredito, mais uma vez, e uma palavra de confiança para todos, que de facto, mais uma vez, nós sabemos e iremos saber dar a volta por cima a estas dificuldades. Bem, mas regressando ao tema que nos traz aqui, que é o Master Export, e esta ação representa efetivamente o culminar deste projeto. Como dizia há pouco o Adriano, o Dr. Adriano, este projeto já leva 4 anos. De facto, os constrangimentos que nos foram impostos pelo Covid-19 e levou ao prolongamento deste projeto e até a reorganização e a alteração das algumas atividades que inicialmente estavam previstas. Mas, enfim, estamos hoje aqui presentes para oficialmente encerrar as atividades, oficialmente encerrar este projeto, que nasceu uma vontade conjunta entre a Águeda, a Associação Empresarial de Águeda e a Associação Empresarial de Câmara e da Aroca, e nasceu com um objetivo muito concreto, que foi apoiar as empresas destas 2 regiões, Norte e Centro, num processo de internacionalização, capacitá-las e promover os produtos e a indústria das 2 regiões nos mercados internacionais. Portanto, e este foi um projeto que nasceu para promover estas 2 indústrias para os mercados da Bélgica, da Polónia, da Espanha, da França e do Luxemburgo.
E digo-vos muito sinceramente, e passados estes 4 anos, o balanço é extremamente positivo. E é um balanço positivo porque hoje, fruto e na sequência das várias atividades que nós fomos desenvolvendo ao longo destes anos, nomeadamente a participação em feiras, nomeadamente as missões ao exterior, as missões inversas com a vinda de compradores ao nosso país, seja física, seja virtualmente, por causa dos constrangimentos Covid-19, hoje estão-se a realizar negócios. Hoje, empresas das 2 regiões, quer da Águeda, quer da Aroca, quer da região Norte, quer da região Centro, estão a realizar negócio, transações comerciais com a empresa, com novos clientes e com novos mercados. E, portanto, daí eu fazer este balanço extremamente positivo deste Master Export, que foi promovido pela Associação Empresarial da Águeda e pela Associação Empresarial de Câmara e da Aroca, em copromoção e, obviamente, e cofinanciado pelo Compete. E eu quero destacar, eu quero ser muito breve nesta sessão, porque o meu papel é apenas dar as boas-vindas a todos, e mais tarde o Dr. Adriano falará um pouco mais em pormenor todas as atividades desenvolvidas, mas eu quero destacar algumas atividades realizadas, que foram, do meu ponto de vista, e até do ponto de vista das empresas e dos empresários com quem nós temos contactado, aquelas com maior visibilidade e aquelas que maior utilidade, chamemos-lhe assim, as empresas que retiraram e reconhecem neste Master Export. Uma delas é a participação em feiras, nomeadamente a participação na Batimat no período antes de Covid, foi uma grande mais-valia, foi uma grande participação, foi uma iniciativa que as empresas reconhecem. Outra são as missões empresariais, não há dúvida, as missões inversas. Portanto, tocar compradores e vendedores, digamos assim, compradores internacionais e empresas fabricantes deste lado, foi uma grande iniciativa. Hoje estão-se a fazer negócios, hoje estão-se a realizar transações comerciais. É uma das outras atividades que as empresas e empresários da nossa região reconhecem. Há uma outra vertente também que eu considero que é sempre importante, que é promover o país lá fora. Tudo que sejam reportagens, tudo que foram fotoreportagens, tudo que foram artigos publicados nos órgãos de comunicação social lá fora, servem para valorizar o país, servem para valorizar a região, servem exatamente para promover estes 2 setores de atividade importantes, o habitat e a metalomecânica, e penso também que chegámos longe. Foram vários artigos, foram várias notícias publicadas lá fora sobre o Master Export, e mais uma vez nós levamos o nome das nossas regiões, o nome do nosso país longe e com alguma visibilidade nos mercados internacionais. Realizámos também algumas missões ao exterior, também reconhecidas, e acabámos por realizar vários catálogos, vídeos promocionais, montras digitais, tudo aquilo, e algumas destas atividades nasceram por transformação e alteração de outras atividades que foram impossíveis de realizar por causa do Covid, mas que têm o intuito de promover a nossa região, estes 2 setores de atividade, nos mercados internacionais, e também e que conseguimos envolver um grande número de empresas destes 2 setores, e também de uma grande valia e reconhecido também por todos. E, portanto, e como eu vos dizia há pouco, as empresas encontraram novos clientes, encontraram novos mercados, e, portanto, hoje já se fazem transações comerciais, hoje há relações profissionais que se estabelecem na sequência, portanto, deste Master Export, e, portanto, hoje, felizmente, e passados todo este tempo, muito sinceramente, e volto a frisar e a repetir, é um balanço extremamente positivo que nós fazemos deste Master Export, e, portanto, penso que estamos todos de parabéns, porque, efetivamente, os resultados, os objetivos, de uma forma geral, foram alcançados e concretizados.
E, portanto, também há um sentimento de... Estamos satisfeitos, obviamente, estamos com aquele sentimento de espírito de missão cumprido, porque o objetivo era reforçar as capacidades, era qualificar as empresas, era dar novas competências às empresas destes dois setores, em novos fatores de competitividade, e eu penso que isso, de facto, foi conseguido, e, como eu vos dizia, os resultados falam por si, e, portanto, mais do que palavras, os resultados falam por si, estamos todos, e o balanço é extremamente positivo. E, portanto, penso que, depois de tudo isto, também demos algum contributo para que estes dois setores pudessem internacionalizar um bocadinho mais, se pudessem evidenciar e promover lá fora. Eu penso que, e para terminar, penso que estou convicto, enquanto secretário-geral desta associação, e apesar dos tempos, como eu vos dizia há bocado, não estão fáceis para as empresas, não estão fáceis para a indústria, não estão fáceis não só para Portugal, não estão fáceis para os nossos principais mercados de destino, e fruto desta crise energética, da crise das matérias-primas, da quebra das cadeias de abastecimento internacional, mas estou convencido que no que diz respeito ao Master Export fizemos o nosso papel, desempenhámos bem a nossa função, demos um contributo para a internacionalização do setor da fileira da Habitat e da metalomecânica, o balanço é positivo, pusemos as empresas em contacto com novos clientes e novos mercados, portanto penso que estamos hoje com este sentimento de alívio e de dever cumprido e bem cumprido. E, portanto, por mim, eu mais tarde, o Dr. Adriano irá falar um pouquinho mais daquilo que foi este projeto, daquilo que foram as nossas atividades, irá apresentar um pouquinho mais em detalhe. O meu papel era simplesmente dar as boas-vindas, agradecer-vos a todos, agradecer o apoio do AICEP, agradecer o apoio das entidades que nos apoiaram e que estiveram connosco e também que financiaram o Master Export, agradecer toda a vossa presença e a vossa participação e colaboração, bem como todas as outras entidades que ao longo destes anos foram colaborando, universidades, polos de investigação, personalidades, enfim, um agradecimento muito especial a todos e, por mim, sejam bem-vindos mais uma vez, quero desejar uma boa sessão de trabalho e, por mim, é tudo. Muito obrigado por tudo e muito obrigado pela vossa colaboração. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel Coelho. Então passo a palavra à doutora Mónica Moreira, Made in Portugal, naturally. Sr. doutor, o tempo é seu. Muito obrigada, doutor. Boa tarde a todos. Gostaria de começar por cumprimentar o Dr. Miguel Coelho, secretário-geral da Associação Empresarial de Águeda, agradecendo o convite que foi endereçado à AICEP, cumprimentar, obviamente, o Dr. Adriano Fidalgo, que teve um papel muito ativo na implementação do projeto, e, obviamente, vendo aqui o Dr. Paulo Diniz, não posso lhe deixar um cumprimento especial, obviamente, pela ligação, que muitos sabem que eu tenho ainda uma costela à EP e nunca hei de deixar de ter, foram muitos anos e, portanto, é um gosto também estar aqui com a presença do Dr. Paulo Diniz. De facto, tive a oportunidade de estar presente na sessão de lançamento deste projeto, noutro papel, que não hoje o que tenho aqui na AICEP. Era forte o entusiasmo sentido e partilhado por todos os promotores e pelos promotores do Master Export em Aroca, foi lançado em Aroca, pela Associação Empresarial de Águeda e pela Associação Empresarial de Câmara e da Aroca, que aproveito para congratular por esta iniciativa conjunta. É de louvar os esforços destas alianças e a partilha dos interesses comuns para a promoção do tecido empresarial da região. Esta cooperação alcançada, em particular no âmbito da internacionalização, são um excelente exemplo de boas práticas que, a nosso entender, deverá ser replicada por mais promotores associativos nacionais, pois são, sem dúvida, um motor que potencia a cooperação entre PMEs na abordagem aos mercados externos e constitui-se um elemento facilitador na promoção de alianças estratégicas para alavancar a intensidade exportadora nacional e da região em particular,
para os quais este projeto em particular serve os propósitos. Este projeto foi implementado em grande medida durante a crise pandémica, pelo que não posso deixar de facilitar as duas associações que tiveram na sua gênese, bem como as equipas que estiveram envolvidas e todo o trabalho árduo que eu fui acompanhando ao longo das semanas e as dúvidas e como é que este projeto foi implementado. Foram tempos muito difíceis, temo que continuem a ser, estamos num quadro de grande incerteza, mas isso não quer dizer que as associações que implementaram as atividades souberam adaptar-se, alterar os planos, adaptar-se a todas estas novas dinâmicas e abordar os mercados externos. É isso mesmo, estar preparado para essas adaptações constantes aos nossos produtos, às nossas empresas, aos nossos colaboradores. E este esforço que é reconhecido, sem nunca perderem o foco de capacitar e reforçar a internacionalização das empresas da região, em particular, obviamente, as fileiras da Labitá e da Metalomecânica, que foi os setores-alvo da implementação deste projeto. Obviamente que poderão continuar sempre a contar com o apoio da ICEP em iniciativas com esta dimensão. Estaremos sempre ao lado das empresas no seu processo de internacionalização, como também dos movimentos associativos, que têm um papel muito importante de aglomerar empresas e pequenas empresas que muitas vezes não têm dimensão para irem sozinhas aos mercados externos, e este contacto com o movimento associativo é extremamente importante, porque faz com que se capacitem, se unam, se criem sinergias entre todos, que são sempre uma mais-valia. E, portanto, contem sempre connosco. Têm o canal direito aberto connosco. A ICEP é a agência de todos, dos pequenos, dos grandes, dos médios, das associações, dos clientes institucionais. Somos a agência para a internacionalização do país e, portanto, contem connosco sempre nesse papel. E eu peço imensa desculpa porque não vou poder continuar na sessão. Está a decorrer uma reunião, como sabem, Portugal vai ser o país que vai receber a Conferência dos Oceanos. Vai ser um grande momento para o nosso país. Estamos nessas reuniões de preparatórias, está a decorrer uma reunião com várias entidades. Eu saí apenas para vos cumprimentar, para congratular-vos a todos do papel, congratular as empresas também pelo esforço de internacionalização nestes tempos e manter-me ao dispor de todos vós para o que necessitarem. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Mónica Moreira, pelo seu tempo, pela disponibilidade, pelas palavras simpáticas com que nos brindou. Eu estava simultaneamente aqui no outro computador e estava online, e aqui o mérito da equipa que nos dá suporte à comunicação, tal como o Dr. Miguel Coelho dizia há pouco, que está a sair ao momento no jornal Bom Dia, que acompanha a diáspora portuguesa, uma notícia sobre a missão inversa que ocorreu, neste caso específico presencial, no Hotel Sheraton, aqui no Porto, no fim da semana passada, em que, de facto, esta dinâmica de fazer ajustar a realidade ao contexto foi acontecendo e, de facto, foi um momento único de conseguir levar um conjunto de empresas, neste caso específico do mercado francês, com um conjunto de empresas portuguesas para promoverem dinâmicas de negócio, e estava a ver agora a notícia no outro computador online, e por isso está a acontecer neste momento ainda notícias relativamente a este projeto e à missão social que aconteceu no fim da semana passada. Pois muito bem, obrigado, doutora Mónica. Bem sei que o seu tempo, de facto, está muito apertado. Obrigado pela presença, pela disponibilidade e pelas palavras simpáticas. E então, compete-me a mim agora, neste novo painel, falar sobre o balanço das atividades que estavam consideradas em sede deste projeto, não só em contexto do seu início, mas depois no processo de reconfiguração e de reajustamento de atividades, e por isso tudo farei para que no tempo que me está destinado poder partilhar convosco o que é que aconteceu ao longo deste tempo e como é que nós fomos contornando as dificuldades com que nos deparamos, não só neste projeto específico, mas foram as realidades
das quais o mundo nos levou a fazer caminho, e por isso vamos tentar aqui, deixem-me só ver que eu estou entretanto em simultâneo aqui a dar abertura a sessões, por isso abrir aqui a tela. Como é que nós construímos esta avaliação de resultados e como é que este projeto foi evoluindo, porque às vezes o tempo passa e nós nem conseguimos balancear bem a quantidade de coisas que fomos fazendo e a forma como as coisas foram acontecendo e como fomos superando a adversidade. Por isso, no fundo, como é que se conjugava este projeto, como é que ele foi desenhado, orientado, como o Dr. Miguel Coelho referenciou, para dar suporte às empresas da metalomecânica ou da fileira da metalomecânica e do habitat, porque fileiras é diferente de um setor específico, são segmentos de mercado um pouco mais abrangentes, integram um conjunto de empresas que estão no tronco comum daqueles setores de atividade mais clássicos, mas depois também tem outros troncos que são galhos, se quisermos, colaterais e que complementam a atividade. Por isso, tinha uma ambição mais alargada, nomeadamente não só suportar o caminho da internacionalização das empresas que já tinham presença no mercado internacional, com maior maturidade ou menor maturidade, mas também muito orientado para aquelas empresas que ainda não tinham presença alguma no mercado internacional. Por isso, o que é chamada cauda longa, aqueles milhares de empresas que operam só num único no mercado ou que ainda estão a fazer a aproximação aos mercados externos, que é de facto o grosso da coluna das empresas que operam no contexto de internacionalização, e pelo menos quem tem alguma experiência do mercado internacional sabe bem das dificuldades com que se deparam quem quer fazer este caminho, e é um caminho árduo, é longo, pressupõe recursos financeiros, pressupõe tempo, e aqui a questão era vermos quais são os canais que eram os mais adequados e os mais desejados para estas duas fileiras, independentemente dos seus tais de maturidade. É evidente que fileiras como a metalomecânica têm muita maturidade internacional, o habitat, na perspectiva da construção, também já tem alguma maturidade internacional, mas importava era tentar trazer novos atores e novas experiências em contexto internacional, e também levar a que estas empresas que quisessem iniciar o seu caminho tivessem também o conforto daquelas que já estavam nesse mesmo caminho, nomeadamente as empresas que já estavam a operar no contexto internacional, e que ajudassem também a que as que estavam a emergir pudessem fazer o caminho com maior tranquilidade. Por isso, estas coisas foram sempre muito discutidas em sede da equipa de gestora deste projeto, e quando pensamos em convidar, por exemplo, para as conferências, o que nós chamamos os santos da casa, que serão as empresas que eram associadas destas duas associações de Águeda e de Valcâmara e de Aroca, era tentar trazer as empresas que já têm caminho feito e que pudessem também acomodar e dar suporte àquelas que quisessem fazer caminho. E pelo menos conseguissem partilhar com alguma serenidade as dificuldades que este caminho traz. Porque, de facto, nós muitas vezes falamos sobre as coisas como se fosse tudo um Eldorado, mas de facto há um caminho árduo que importa fazer, e de facto o contexto do mercado internacional é um caminho que é o caminho das pedras, e que importa pelo menos tentar perceber as dificuldades que quem já o fez trilhou, para tentar pelo menos não passar pelas mesmas pedras ou passar por pedras mais seguras. Por isso aqui a ideia é tentar identificar canais com maior nível de... 50%, só que ele na versão inglesa corta. Eu só peço para as colegas, as pessoas que estão a assistir, que têm o micro desligado, que o possam desligar, porque senão eu estou a ouvir ruído no meu computador. Acredito que todos os participantes estejam a ouvir também no seu, e por isso também condiciona o meu raciocínio e condiciona quem está a ouvir o que eu estou a querer tentar partilhar. Por isso aqui a ideia era tentar ver qual era o potencial de desenvolvimento das empresas que quisessem fazer caminho, ou que quisessem acelerar o seu caminho, alavancar o seu caminho. Foram selecionados mercados clássicos do que é mais de 2/3 da exportação portuguesa, nomeadamente os mercados de proximidade, Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo. Aqui não consideramos o Reino Unido, porque de facto, e a Alemanha, que são os outros dois países fora desta dimensão que têm maior expressão no que é a dinâmica internacional das empresas portuguesas, mas também queríamos conjugar os mercados de proximidade geográfica. Aqui naturalmente não consideramos os países de expressão portuguesa, mas eram os países geograficamente próximos em termos europeus, e também a Polónia como a porta de entrada nos países da Europa Central,
eles não gostam muito que se fale da Europa de Leste, por isso da Europa Central, e que por isso a Polónia foi esse espaço de opção que tomamos como a porta de entrada para estas geografias e com todo o seu potencial de crescimento e desenvolvimento, e também vemos neste projeto a forma como iríamos encontrar formas de reforçar ou de capacitar as empresas que já estivessem no caminho ou que ainda quisessem fazer um caminho de maior nível de criticidade e de complexidade. Por isso, e também tendo em conta as dinâmicas do mercado com acréscimos de incorporação tecnológica que decorriam das tecnologias e da transformação digital que já estava em curso, e por isso nós só queríamos era tentar surfar essa onda para que este em curso fosse também um fator de majoração das oportunidades nas quais estas duas associações quiseram potenciar. Por isso aqui, numa perspectiva do projeto, algumas ações e execuções, conforme elas foram evoluindo, desde 19 até 2022, em que o estamos a concluir. No início, em 19, fizeram-se 5, que nós chamamos de 5 cadernos de mercado, ou 5 guias de acesso a estes 5 mercados, que eram os mercados-alvo que este projeto cobria. Para as 2 fileiras da metalomecânica fez também um estudo prospectivo de tentar antecipar o futuro, o que era expectável que viesse a acontecer, quais eram as grandes dinâmicas essas que tivemos em conta na construção dos ciclos de conferências que tinham por propósito capacitar as empresas no que resultou daqui, e resultaram o que eram os clássicos, que vieram a emergir como clássicos, desde a economia circular, as questões associadas com o supply chain management, ou a cadeia de abastecimentos. Integramos aqui também as questões associadas ao trabalho remoto e a internacionalização, tendo em conta estas questões do trabalho remoto, as questões dos marketplaces ou da digitalização da economia. Por isso nós fomos sempre trabalhando com aquelas temáticas que foram identificadas em sede de estudo prospectivo e que vieram a tornar-se mais evidente nos tempos futuros, conforme as coisas foram evoluindo. Por isso, este foi o primeiro trabalho de casa, na perspectiva dos estudos, de caracterização dos benchmarks, no sentido de aferir quais os caminhos que importa percorrer, naturalmente recorrendo às principais fontes onde o conhecimento estava identificado, nomeadamente ao ICEP, que tem uma biblioteca muito bem conseguida, mas para além disso fomos também aos Ministérios da Economia dos países alvo de estudo e também às fontes da Comissão Europeia e do Banco Mundial e Mundial. Por isso tentamos identificar nas principais fontes de conhecimento o que é que estava a acontecer, e também no domínio da investigação científica fomos acompanhando o estado da arte dos principais pensadores nesta matéria, o que é que nos estavam a dar nota e como é que o conhecimento estava a induzir em determinado sentido que nos ajudasse também a fazer um caminho mais sólido, mais conseguido, mais sustentável. Naturalmente que no início tivemos logo a presença de uma feira das principais feiras no domínio da fileira da construção, que se chama Batimata em Paris, e é uma referência à escala internacional, é uma feira que eu já conheço há uma série de anos e de facto onde se espelha tudo o que é esta fileira do habitat, e está muito bem espelhado, e que de facto aqui a presença do Master Export teve um papel importante na perspectiva institucional, mas também criou aqui um hub em que as empresas associadas de ambas as associações por ali circularam e daí tiraram partido do momento em que esta iniciativa estava a acontecer. É evidente que não era uma feira onde as empresas pudessem estar presentes, mas foi uma feira onde as empresas tiraram partido enquanto veículo para poder visitar o resto da feira e poderem gerar e identificar aqui janelas de oportunidade. Infelizmente, com o processo pandémico, a Construtec em Madrid, em que tinha aqui um orientado mais para a fileira da metalomecânica, acabou por não acontecer. Ainda pensamos noutras feiras que pudessem, inicialmente até esteve a Maison e ao BG, em Paris também, mas de facto as coisas foram evoluindo no sentido de não permitir proporcionar esse momento, e então houve necessidade de substituir essa dinâmica por outras dinâmicas que permitissem pelo menos atingir um resultado semelhante. Em termos transversais, o plano de comunicação da campanha foi sempre muito trabalhado, não só no espaço da construção de uma plataforma onde a informação fosse sendo migrando, mas também onde fosse também sendo colocada todos os suportes de informação e de conteúdos que este projeto iria acrescentar, e isto também foi necessário irmos fazendo aquisição sempre em espaços de mídia para que houvesse visibilidade online permanentemente
por todos os atores que entendessem que era oportuno recorrerem a todo o conteúdo que fosse gerado neste processo. No início também se produziram 2 vídeos institucionais que acompanharam, para cada uma das fileiras, que acompanharam inclusive as várias conferências que foram ocorrendo entre 2020 e 2021, fins de 2020 e inícios de 2021, em que esta a imagem das 2 feiras iam sendo passadas em termos institucionais e que mais à frente, quando das conferências que foram ocorrendo em fins de 2020 e inícios de 2021, gerou-se também vídeos de boas práticas em que os conteúdos que foram gerados nestas conferências converteram-se em conhecimento e esse conhecimento está partilhado e disponível por todos aqueles que entenderem que pode ser oportuno, e nós entendemos que o conhecimento de partilha é sempre um conhecimento que acresce e por isso vale a pena tirarmos partido deles. Foram produzidos também 2 catálogos, como suporte físico, até para acompanhar no processo das feiras e nas visitas a missões institucionais, em que a presença física levava a algum suporte tangível, e daí esses catálogos foram produzidos e foram utilizados em todos os momentos, e todo o conhecimento foi sempre partilhado com todos os parceiros que fomos sempre desafiando para participar neste projeto e para contarmos com eles para oportunidades futuras, e por isso é que as dinâmicas do marketing digital e de comunicação também foram sempre muito trabalhadas e muito otimizadas, inclusive quando da reorganização das atividades, e aqui está considerado a partir de 2021, tivemos que fazer um reforço de verbas também nesta perspectiva, porque há comprado tráfego no digital e por isso com essas necessidades bastante presentes. Começaram a ocorrer em 2019, 20, início de 20, uma missão da Associação Empresarial da Águeda à França, depois já em 2021, em setembro de 2021, com o suporte e aqui começamos a interagir com o Bom Dia e não vou deixar de repetir várias vezes a relevância do papel do jornal Bom Dia nestas dinâmicas de interação com o mercado internacional, porque tiveram um papel relevante, e vou-vos dando nota ao longo deste tempo, porque acho que não é só pelo que foi, mas pelo que poderá vir a ser, e por isso estes agradecimentos ao Bom Dia, porque nos ajudaram a montar a operação da missão institucional ao Luxemburgo, com toda a dinâmica de interação, não só na Embaixada, mas também num conjunto de câmaras de comércio sediadas no Luxemburgo, e inclusive com um conjunto de empresas aí sediadas de base de pessoas oriundas de Portugal, de diáspora portuguesa, e que permitissem, a partir daí, começarem a levar a relações de interação que ganham futuro, e isso é que importa fazer. E já agora em 2012, também uma visita, enquanto missão institucional à Câmara de Comércio franco-portuguesa pela Associação Empresarial de Câmara e Aroca. Por isso, neste caso e neste percurso, as missões institucionais ao mercado da Bélgica e de Espanha acabaram por não acontecer, foi uma necessidade de recondicionar, porque eram mercados mais dificuldade de acessibilidade, e por isso tivemos que reduzir a intervenção nestas duas geografias, reforçando as da Bélgica, de certa forma, com a colaboração do Bom Dia, e também da Polónia, onde fizemos a missão institucional, e também interações de comunicação posteriores. E em termos de missões inversas, elas começaram a ser iniciadas já em fins de 19, 20 e 21, houve um conjunto de dinâmicas com várias instituições nestas 5 geografias, umas que acabaram por se concretizar nas missões efetivas, outras porque acabaram por não se concretizar porque o contexto não foi tão favorável. No entanto, enquanto indicador de resultado, conseguimos os mínimos, aqui nós temos executado as 12, mas há ainda algumas latentes que ainda irão acontecer no decurso desta semana, mas o domínio das missões do digital, que é o que eu mais importa, Bom Dia, como dizia há pouco, fazer missões inversas de forma digital com empresas sediadas na Bélgica, na França e no Luxemburgo. E também acabamos por concretizar uma missão inversa com presença física aqui no Hotel Sheraton na semana passada, com a Câmara de Comércio e Indústria
Portugal, e na qual um conjunto de empresas francesas se deslocaram, e é tal notícia que eu vos digo hoje no Jornal Bom Dia, que é um jornal que daqui a pouco o Reis terá a oportunidade de partilhar connosco a sua dinâmica, e acabamos por utilizar as 12 compradores que participaram com à volta de, em média, 3 empresas portuguesas com cada um deles, logo 36 empresas portuguesas estiveram a interagir com estas 12 empresas estrangeiras, ou sediadas nestes países, por isso a plataforma foi também criada em 19, em termos de um momento de capacitação, e aí, em 2020 ocorreram das 6 conferências que foram organizadas, tendo em conta os resultados que decorreram do estudo prospectivo, decidimos que as 3 primeiras em 2020 ocorreram em instituições de ensino superior, porque a partilha de conhecimento é hoje algo que tem que ser tomado como relevante e determinante para o sucesso. Não vale a pena pensarmos que nós conseguimos fazer caminhos sozinhos, fica sempre muito mais difícil, mais árduo e com resultados menos bem conseguidos, e por isso não vale a pena queremos inventar uma roda que já está inventada há muitos anos, por isso, e hoje temos aqui o professor Carlos Brito, na altura vice-reitor da Universidade Portucalense, e que nos acolheu com muito gosto e com muita energia na segunda conferência sobre a questão da economia digital. A primeira ocorreu no ISAG, onde falamos sobre a intervenção da internacionalização das fileiras. A terceira ocorreu na Universidade de Aveiro, e a quarta ocorreu já em 2021, também na Universidade de Aveiro, mas no polo de Águeda, e depois as últimas duas ocorreram em 2 empresas com muita expressão internacional, nomeadamente a Colep, enquanto uma empresa sediada e a segunda foi acolhida na Simpora, em Souselas, em Coimbra, um raio de ação mais natural de intervenção da Associação Empresarial de Águeda. Por isso aqui as questões da dinamização da divulgação dos resultados, isso é uma dinâmica normal. Depois, o que é que esta reprogramação obrigou e os resultados dela? Naturalmente, o que é que implicou? Implicou que já não tivéssemos tanta presença em missões institucionais, nomeadamente na Bélgica e em Espanha, e as missões inversas, porque os países não estavam disponíveis para nos acolher, por isso tivemos que fazer de forma digital, e por isso houve que reafetar aqui a dotação orçamental e gerar atividades que promovessem a oferta, a nossa oferta, e pudessem divulgar e comunicar com os mercados receptores da oferta portuguesa. Por isso aqui foi feito um catálogo muito bem conseguido. Ambas as instituições identificam as empresas, as suas associadas, para espelhar a sua oferta em catálogos digitais, que foram super úteis e qualificados na construção das missões inversas, porque o comprador, ao conhecer mais do que é um site, acabou por facilitar as dinâmicas das reuniões B2B. Foi também construída uma montra virtual em que as empresas também davam nota também da sua oferta, com mais de 50 empresas do Habitat e 55 empresas da metalomecânica. Um vídeo promocional também foi feito por fileira. No início tínhamos feito um vídeo institucional, e aqui era em que os vários atores davam a conhecer os seus produtos sem espelhar as marcas, mas espelhar a oferta portuguesa. E em termos de missões inversas, fazer 6 milhões business to business de forma digital, 6 especiais também com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa no Hotel Sheraton na semana passada aqui no Porto. Foi produzido também um estudo benchmarking nacional e internacional, está a ser, neste momento, está em fim de processo de edição para colocarmos no site, em que aqui o propósito foi fazermos uma avaliação das políticas públicas e das dinâmicas de suporte a estas 2 fileiras e de caracterização destas 2 fileiras. E depois, nestes 4 domínios que selecionamos como a estratégia de negócio internacional e o trabalho remoto, o Work 4.0, a transformação digital e o e-commerce, a economia circular, a sustentabilidade e eficiência energética e a gestão da cadeia de abastecimento. Estes são os 4 temas que escolhemos, e 4 temas esses que levou a que caracterizássemos as fileiras, identificássemos os instrumentos de apoios nacionais e europeus no
suporte a estas dinâmicas e nestes de mercado, 4 estudos de caso internacionais, 2 em cada fileira, nestas geografias em que operamos, e escolhemos as empresas que convidamos para participar nas conferências como estudos de casos nacionais. Temos estudos de casos fora da mãe e temos próximo da mãe gente muito boa, empresas muito qualificadas e que a sua partilha é um fator de inspiração e que pode ajudar também as outras empresas que estão num estágio de menor maturidade a fazer caminho. E daí fizemos um esforço suplementar, está aqui o Dr. Mário Vasconcelos e sabe quantas vezes o massacrei com chamadas atrás chamadas porque eu não descansaria enquanto as empresas que participaram nestas conferências fossem espelhadas nestes estudos de casos, porque são bons casos de sucesso, apesar das dificuldades pelas quais o sucesso passa, e por isso achamos por bem que valeria a pena fazermos o esforço suplementar para que todas estas empresas que participaram nas conferências e que foram excelentes estudos de casos estivessem também espelhadas num estudo que fosse algo tangível e que ficasse para a posterioridade. E neste contexto convidamos também vários especialistas que participaram nesta conferência, e inclusive hoje temos aqui connosco o professor Carlos Briti, que é também um dos autores de um texto que é com muita honra que acolhemos neste estudo, e por isso temos aqui várias entidades que participaram nestas conferências e que espelham a sua sensibilidade e o seu conhecimento neste estudo. E por isso achamos que vai ser um estudo que vai marcar e esperamos que todos vocês tenham a oportunidade de desfrutar dele e que o entendam como útil para este suporte à internacionalização. Pois, em termos de artigos em revistas de referência, nós temos aqui mais do que 12 artigos espelhados nos mídias internacionais, quer enquanto notícias institucionais, mais da apresentação do projeto, quer em termos de notícias que foram decorrendo, como há pouco vos dizia uma que estava a surgir hoje às 2 da tarde, hora de Luxemburgo, 3 horas da tarde, hora de Portugal. Relativamente às missões inversas, por isso foi sempre muito acompanhado. Depois, aqui eu não vos vou tomar tempo sobre isto são as novas, as notícias ou as peças recentes sobre este projeto, que depois partilharemos convosco esta apresentação, mas temos aqui o catálogo digital que já está disponível, para as 2 fileiras, a montra virtual, os vídeos promocionais recentemente e este estudo benchmarking que também estará disponível num curto espaço de tempo, em termos de versão final. Por isso, isto era o ponto de situação que eu tinha para partilhar convosco. Pensei que se calhar ultrapassei um pouco o tempo que me estava concedido, mas é a minha obrigação também fazer uma avaliação de resultados e por isso é para isso que me pagaram e foi para isso que acharam que eu poderia ser útil. Por isso a minha obrigação era de facto fazer uma avaliação mais rigorosa possível do que foi este projeto, e como o Dr. Miguel Coelho dizia há pouco, foi um projeto que nós, passado 4 anos, achamos que afinal de contas aconteceu, mas aconteceu com o esforço de um conjunto de pessoas e com o envolvimento de muitas empresas e com a disponibilidade de muitas personalidades, e achamos que é um projeto que, no que me diz respeito a mim e à empresa que represento, nos orgulha, e espero bem que as empresas, as entidades promotoras, a Associação Empresarial de Agra e a Associação Empresarial da Arouca e Valdecâmara também sintam que valeu a pena e que se sentem orgulhosos pelo trabalho que foi desenvolvido em prol dos seus associados, em prol da economia nacional e em prol das empresas que representam. E era isto que eu tinha para vos dizer, e de imediato passaria a palavra para o meu bom amigo, atualmente bom amigo, apesar de nos conhecermos há pouco tempo, mas já estamos num nível de empatia forte, porque de facto a atividade profissional também gera estas dinâmicas e estas emoções, e por isso eu passo ao Raul, com a amizade que se tem vindo a consolidar, uma avaliação do que foi, do que é estes desafios, o que é a dinâmica da diáspora, como é que nós podemos olhar para 5 milhões de portugueses que estão distribuídos pelo mundo enquanto embaixadores de Portugal. Não é só o Made in Portugal Naturally, porque isso é um slogan, mas é de facto olharmos para esse slogan e vermos como é que o conseguimos materializar e como é que o Bom Dia materializa este slogan, porque foi uma amostra também da diáspora e achamos que o Bom Dia era a entidade embaixadora que podia bem representar isso, e eu tive presente, eu e o engenheiro Carlos Brandão, enquanto presidente da ECA, em Düsseldorf,
no Portugal Positivo, que o Bom Dia nos convidou a estar presente, e onde, de facto, este projeto Master Export foi também apresentado como um encontro de estudo de caso, e eu estava a acabar de vir, de aterrar da Polónia, e tinha deixado a equipa de Águeda e da Aroca a fechar o dossiê da Polónia, e para tentar perceber como é que eram as dinâmicas da gestão da diáspora e como é que o Bom Dia fazia estas coisas, e tivemos com o secretário de Estado da Interassociação Brilhantias, e onde tivemos também a oportunidade de ver o que ele achava deste diáspora do dia, e também com eles o que é que estavam a fazer. Muito obrigado por tudo, passo para ti a palavra, por isso o tempo agora é teu. Muito obrigado, Adriano, e eu ia começar por aí. Aliás, a deixa é perfeita, é que este tipo de atividades são atividades de rede, de criação de redes, mas as redes passam também por contactos humanos, por amizades que se criam, e, portanto, foi isso também que aconteceu neste projeto. Eu queria agradecer, desculpem eu sou um bocadinho informal, isto são muitos anos fora de Portugal, e eu esqueço às vezes os doutores e os engenheiros e os presidentes e tal. Não é falta de educação, é simplesmente falta de hábito. Portanto, peço a desculpa a todos se referir a algumas pessoas sem os títulos. Isto aconteceu também, e temos que agradecer. O Paulo Diniz um dia telefonou-me a dizer: vai aí ao Luxemburgo uma delegação, um projeto muito interessante que se chama Master Export, umas associações que estão aí a fazer um projeto de internacionalização, vou-vos pôr em contacto. E assim foi. A partir daí, como se costuma dizer, foi sempre a dobrar, não é? E começamos a trabalhar em várias frentes. Portanto, eu queria agradecer ao Paulo Diniz, com quem colaboramos também. O Bom Dia colabora a nível da Rede Global da Diáspora. Ainda a semana passada estiveram aqui no Luxemburgo. Obrigado, Paulo. E depois a presença que as duas associações marcaram aqui, eu acho que mostraram a vontade, e isso é muito importante, aquela vontade, a motivação de toda a gente que eu conheci pela primeira vez no Luxemburgo, e depois voltei a encontrar em Portugal e noutros sítios. Mas essa vontade é muito importante, e esse interesse de chegar às pessoas. Nós acreditamos que o Bom Dia tem feito este caminho, são 20 anos, vão ser 21 no mês de junho. Para quem não conhece o Bom Dia é um jornal online, apenas online. Portanto, imaginem há quase 21 anos atrás, chegar a um parceiro, a um potencial patrocinador, um sponsor, e dizer: isto é um jornal online. E a gente ouvia uma frase que se repetia: isto da internet é uma moda. Bem, 20 anos depois estamos aqui para confirmar que não era uma moda, e que, aliás, esta reunião há 20 anos não estaria a acontecer assim, certamente, não é? E estaria a acontecer com uma logística complicadíssima, etc. E só assim é possível graças à internet. O Bom Dia tem a sorte de ter sido teimoso, de ter insistido no aspecto online, e, portanto, por isso é que 20 anos depois somos o jornal número 1 da diáspora portuguesa, sobretudo na Europa, que é a nossa praia, como eu costumo dizer. Trabalhamos os 6 países de maior imigração. E depois, quando as duas associações e o Adriano falaram connosco para nos dizer qual era a praia do projeto Master Export, eu achei muito interessante, porque apesar da Polónia e da Espanha não serem países que nós aos quais nos dediquemos a 100% com uma rede de correspondentes como temos nos outros países, são países que a mim me tocam pessoalmente. Eu vivi um ano em Espanha, passei muito tempo pela Polónia, até tenho nacionalidade polaca, e depois a Bélgica, a França e o Luxemburgo. Bem, eu vivo no Luxemburgo, estudei na Bélgica, e a França é aqui ao lado. Para quem conhece o Luxemburgo sabe, quando a gente se distrai, atravessa a fronteira e está noutro país, não é? E portanto, era uma praia que a gente dominava. E qual é a abordagem do Bom Dia quando vem ter connosco um projeto assim, ou quando uma empresa portuguesa vem falar connosco? Nós acabamos às vezes por funcionar um pouco como uma Câmara de Comércio, apesar de não o sermos,
porque temos uma rede muito grande, seja de clientes, seja de parceiros, seja de amigos, seja de conhecimentos, que permitem chegar àquilo que nós chamamos os embaixadores, não é? Os embaixadores, os melhores embaixadores de Portugal e dos produtos e das empresas portugueses são os portugueses que estão cá fora. E são muitas vezes eles que criam a massa crítica para que seja possível chegar mais longe. Eu há uns anos atrás, e desculpem lá, isto é um problema, os cabelos brancos provam uma coisa, é a idade e alguma experiência. Há uns 10 anos atrás, a falar com a diretora de uma grande empresa, a diretora de marketing de uma grande empresa de bebidas portuguesa, que eu não vou citar para não ficarem a saber que era a Sumol Compal, ela dizia-me, no Luxemburgo gostam muito de Sumol, a gente vende para lá não sei quantos milhares e milhares de litros por mês. E eu achei graça àquilo e disse, mas sabe, eu não conheço nenhum luxemburguês que beba Sumol. Aos poucos, sim, já há uns luxemburgueses que vão começar a beber Sumol. Mas isto foi porque houve algum português que começou a beber, começou a mostrar aos amigos e as coisas fazem-se um bocado assim. Portanto, no Master Export foi também esse o desafio que a gente fez e a aposta dissemos ao Adriano e às equipas das associações, nós vamos encontrar portugueses, vamos ajudar a encontrar portugueses e a partir daí chega-se a outras pessoas, chega-se a outras empresas. Nesta abordagem de os portugueses serem os melhores embaixadores e depois também é preciso salientar isto, porque a imagem em Portugal se calhar não é sempre a mais clara sobre a imigração, nós temos portugueses decisores, nós temos portugueses empresários, temos portugueses em postos de decisão importantes e por aí vai-se chegar a empresas, sejam elas de portugueses ou não. Portanto, as missões que foram feitas e que nós apoiamos foi sobretudo também a pensar nessa rede que nós colocamos à disposição, mas também a nível da comunicação. A comunicação institucional, a promoção, os apelos à participação nas missões inversas, fizemos tudo isso e creio que e pusemos também ao serviço uma rede que é a rede de outros jornais da diáspora e de outros jornais locais nesses países para poderem promover o Master Export. Aliás, está-se a desenvolver agora, já existe há uns anos, mas de forma incipiente, um projeto que se chama Plataforma, que é uma plataforma de meios de comunicação da diáspora, os meios de comunicação da imigração, espalhados pelo mundo, para que se possam articular, por exemplo, em projetos como este, em que possam juntos dizer, olha, temos aqui um projeto, é preciso ajuda para o divulgar em 5 países, vamos a isso e vamos ver quais são os meios possíveis e disponíveis para o fazer. Portanto, é preciso essa rede, é preciso criar essa relação também B2B entre as empresas que estão na diáspora e as empresas de Portugal e acho que foi muito importante. Eu queria só lembrar sempre aquele número mágico, não é? Que nós não somos 10 milhões, nós somos 15 milhões. Há mais 5 milhões espalhados por aí que são, ou que falam, ou que são lusodescendentes. O Paulo Diniz não me deixa mentir, porque na semana passada, aqui no Luxemburgo, numa ativação da Rede Global da Diáspora, tivemos, por exemplo, a oportunidade de conhecer o diretor de procurement da Amazon, o diretor Europa, que acabava nessa semana de ser promovido a diretor global, um homem que gere um orçamento de muitos milhares de milhões, ouviram bem, e é um português da diáspora. É um português que viveu em Praga, que viveu nos Estados Unidos e que agora vive no Luxemburgo, onde dirige o procurement da Amazon. Portanto, são essas pessoas também que nós precisamos de ir procurar e muitos deles muito ativos nos domínios essenciais deste projeto, como o habitat ou a metalurgia. Eu queria também dizer que, curiosamente, porque o Bom Dia fez um trabalho também, somos um jornal de divulgação, de informação e de apelo à participação. Algumas dessas notícias, curiosamente, estavam no top 10 das notícias mais lidas. Ou seja, isso mostra que as pessoas tiveram interesse e depois nós fizemos também a partilha com outros meios de comunicação não lusófonos e vimos também que houve interesse em saber mais, em divulgar e em chegar a um máximo de empresas interessadas e que vieram a acabar por contactar o Master Export
E acho que desculpem, eu acho que me espalhei um bocadinho no tempo, não o queria fazer, mas queria agradecer de facto a toda a equipa e terem nos dado no fundo esta oportunidade também ao Bom Dia de participar neste projeto, porque nós temos este slogan Portugal Positivo, lançámos-lo há 3 anos atrás, organizamos todos os anos uma conferência, o Adriano falou nela na conferência de Düsseldorf. O ano passado tivemos também uma conferência em Paris no mês de junho, a primeira foi no Luxemburgo em 2019, este ano vamos ter uma na Suíça, em Genebra, no final do ano, e essas conferências Portugal Positivo querem colocar em rede os portugueses de Portugal e os portugueses cá de fora, mas sobretudo são conferências que têm como objetivo promover o que de melhor se faz, tanto na diáspora como em Portugal. É esse Portugal Positivo. E, aliás, se fizerem no Google uma pesquisa, fica o desafio, com o hashtag Portugal Positivo, tudo junto, vão encontrar já centenas e centenas de notícias, que são notícias que nós tagamos, como agora se diz, com esse hashtag Portugal Positivo, e eu acho que o Master Export é uma daquelas iniciativas que é Portugal Positivo, mas a 100%. Muito bem, obrigado, Raul. Obrigado por esse sentimento, por essa emoção e por esse compromisso para com esta relação de identidade nacional e com o compromisso de ajudar a fazer pontes, e isso é notável o trabalho que vocês têm vindo a fazer nesse domínio. Muito bem, e então eu passo de imediato a palavra ao professor Carlos Brito, e ele vai ter muito e com muito valor para nos dizer, e vai partilhar connosco as questões associadas à competitividade e à internacionalização, e por isso nada melhor termos aqui o professor Carlos Brito connosco para partilhar connosco o que é a essência da fruta, não falando da compala ou de qualquer essência da fruta. Obrigado, professor, seja bem-vindo, o tempo é seu. Muito obrigado. Eu começo por cumprimentar todos os presentes. Obviamente, em primeiro lugar, a Associação Empresarial da Águeda, aqui representada na pessoa do seu secretário-geral, o Dr. Miguel Coelho, a quem eu endereço os meus cumprimentos e as minhas felicitações. Também uma palavra de muito apreço ao Dr. Adriano Fidalgo, e, portanto, enfim, eu estava na dúvida se havia de tratar por Adriano Fidalgo, À vontade. Para além da consideração que temos como colegas, tenho prazer de contar com a sua amizade e, portanto, é um gosto enorme estar aqui, até porque, como bem referiu, eu já estive envolvido neste projeto noutros momentos, e nomeadamente numa outra fase da minha vida, quando estava na Universidade Portugalense, que também não foi assim há tanto tempo, e creio que essa reunião, essa segunda conferência sobre economia digital, deve ter ocorrido o quê? Há 1 ano e meio, 2, Adriano? Eu acho que deve ter sido, não há muito mais do que, deve ter sido mais ou menos... Sim, qualquer coisa assim. Foi em finais de 20 de novembro. Muito bem. Quando eu recebi o convite do doutor Adriano Fidalgo, claro, eu perguntei duas coisas. Em primeiro lugar, diga-me o que é que quer que eu fale, e depois quem é que me vai estar a ouvir. Pronto. No fundo, eu tinha aqui uma encomenda, olha, arranjo-me aqui um produto, e eu quis saber, enfim, diga exatamente que produto é e que são os clientes, e quem são os clientes. E sugerir dar-lhe aqui um toque que eu creio que complementa muito bem tudo aquilo que foi dito e tudo aquilo que eu tive o privilégio de ouvir até agora, que é a questão da inovação. Eu trabalhei durante 7 anos na Universidade do Porto, na reitoria, como pró-reitor, com esse ploro da inovação e do empreendedorismo, na Universidade Portugalense, depois mais ligada à investigação, não tanto à inovação, mas não deixava de tocar, e a inovação é algo que é absolutamente crítico para a competitividade internacional das empresas. E sem querer alongar demasiado, eu gostaria, na realidade, de dizer aqui 2 ou 3 coisas sobre competitividade, sobre inovação. Há vários relatórios produzidos nessa matéria,
a nível internacional, são relatórios reputados, lidos por quem de direito, por políticos, por gestores, sobre inovação, e há um que é o Global Innovation Index, que é produzido anualmente. A última edição é de 2021, que eu saiba ainda não existe a deste ano, onde faz um ranking dos países de acordo com o seu grau de inovação. Eu não vou entrar aí em detalhes qual é a nossa posição, posso dizer já agora, primeira curiosidade, nós aparecemos em 31º lugar a nível mundial. Pronto, só primeira curiosidade. Porque aquilo que me traz aqui a falar nesse relatório é uma coisa que é um gráfico muito interessante, que mostra muito claramente a relação que existe entre o grau de inovação dos países e o PIB per capita. E vê-se muito claramente que os países que mais investem e que são mais inovadores também são aqueles que são mais ricos. E, portanto, eu, a partir daqui, embora não deixe de reconhecer que também há um efeito inverso, que é o facto de ser rico também permite investir em inovação, mas a verdade é que isto vem ao encontro de uma coisa que nós sabemos, que é a inovação é o principal motor do desenvolvimento das empresas, diria das sociedades em geral. Sejam essas sociedades empresas, sejam regiões, sejam países. Estamos a falar de comunidades. Isto sempre foi assim, desde a Idade da Pedra. Aquelas comunidades que foram capazes de criar qualquer coisa de diferente e útil ganharam uma vantagem sobre as outras. Seja na guerra, seja na economia, seja na forma de tratar os animais, da agricultura, enfim, tratar de casa, o que quer que seja. E, portanto, eu creio que a questão que muitas vezes que faz sentido esclarecer aqui é exatamente o que é inovação. Muitas vezes confunde-se inovação, investigação, invenção. Ora bem, eu devo dizer que inovação não é uma simples invenção. Inventar uma coisa é criar algo de novo. Mas para haver inovação não basta criar algo de novo. Para haver inovação tem de ser algo de novo que seja útil. E é sendo útil que entra aqui o segundo elemento, que é gerador de valor. Portanto, se quiserem, e partilhando aqui um bocadinho esta reflexão, eu diria que a inovação é a criação de novas soluções que geram valor. Ou até, podemos colocar isto ao contrário. A inovação é a criação de valor com base em novas soluções. Eu sinto isto porque é absolutamente crítico a criação de valor. Nós somos um país, muitas vezes, de inventores, de pessoas brutalmente criativas, arranjam umas soluções fantásticas, mas nem sempre somos capazes de transformar isso em valor. Seja em valor económico, no caso empresarial, seja, às vezes, em valor social, fala-se até hoje muito em inovação social, o que quer que seja. A questão da inovação, então, significa isto. Inovar significa inventar mais, criar valor. Tem que ser algo que efetivamente seja útil. E esta questão da inovação, deixem-me dizer-vos isto, nós sabemos isso, não é importante. Eu aqui há 3 anos estava numa conferência e havia alguém que dizia assim, a inovação no futuro vai ser muito importante. É verdade. Tal como é no presente e tal como foi no passado, no último 1 milhão de anos. Portanto, isso não vale a pena dizer que hoje é muito importante. Sempre foi. Desde o último 1 milhão de anos sempre foi importante. E aqueles que foram mais inovadores andaram mais rápido que os outros. Já agora, sem querer propriamente aqui uma aula de história, eu diria, provavelmente a nossa época mais brilhante enquanto nação, fomos por uma razão simples. Éramos o país mais inovador porque éramos o país tecnologicamente mais avançado. Ponto. Só isso, porque não bastava estar na ponta da Europa só para conseguir aquilo que conseguimos. Não, a ponta da Europa pode ter dado jeito para os barcos saírem. Mas havia uma coisa, éramos o país mais inovador. E éramos o país mais inovador porque fomos o país que mais investiu na ciência, nomeadamente na ciência marítima e também na parte do armamento. Pronto. E, portanto, isto é sim, sempre foi, é e continuará a ser. Portanto, em relação à dita pessoa que disse que no futuro
ia ser muito importante, eu concordo absolutamente, só acrescento. Também foi e também é. Pronto, não é novidade nenhuma. A questão é como é que eu posso inovar. Muitas vezes pensa-se que a inovação, pensamos em inovar em quê? Novos produtos. Obviamente, produtos competitivos. Mas não é só não é só em produtos que eu posso inovar. Eu posso inovar nos processos, designadamente a nível de produção e logística, pode ser muito importante. Há uma outra área que é tão importante que até parece autonomizada, que é a inovação de marketing, e falou-se muito aqui também inovação de marketing, canais de distribuição, etc. Eu vi o Dr. Adriano Fidalgo referir, e é muito importante, esta capacidade para reinventar abordagens no mercado. E, em quarto lugar, a inovação do modelo de negócio. A inovação do modelo de negócio. Que é a maneira como eu organizo as coisas. E, portanto, pensamos muitas vezes, volto a dizer, em inovação, geralmente a mente vai-nos mais para os produtos, porque é uma forma tangível, mas não é só nos produtos que eu posso inovar. Posso também inovar nos processos, no marketing e no modelo organizacional. E inovando eu consigo, potencialmente, 3 coisas. Consigo maior capacidade de diferenciação, produtos mais diferenciados, serviços mais diferenciados. Posso também conseguir custos mais baixos, ou seja, ganhos de eficiência. Os ganhos de eficiência não se conseguem só com acesso a recursos baratos. Aliás, o nosso país não vai de longe se estiver a pensar em acesso a recursos baratos, porque o grande recurso que nós temos é mão de obra, e, portanto, a única coisa que nos sobra é pagar mal às pessoas. Portanto, nunca será por acesso a recursos baratos. Se nós tivéssemos que tínhamos petróleo ou gás, ainda poderia ser, mas como não temos, tirando talvez a questão do lítio, mas está a andar agora para aí o problema com o lítio, mas tirando isso, não somos propriamente ricos em recursos naturais. O grande recurso que temos são as pessoas. E se vamos remunerar mal as pessoas, eu não quero viver neste país. Portanto, toda a parte dos ganhos de eficiência não poderá ser por remunerar mal os recursos, mas terá que ser por ganhos de produtividade que só se conseguem de uma maneira: inovação. Portanto, a inovação não é só para diferenciar produtos e serviços, é também para conseguir custos mais baixos. E a inovação ainda me permite uma terceira coisa, nomeadamente pela parte da logística e também da parte do modelo de negócio: flexibilidade estratégica, que é extraordinariamente importante no mundo que vivemos hoje. E é exatamente no mundo que vivemos hoje que eu agora gostaria de dar uma palavrinha. Porque o mundo que vivemos hoje, nós dizemos que ele é VUCA. Ou melhor, eu digo esta coisa, o do VUCA pai, há 3 ou 4 anos. Como sabemos, o mundo VUCA significa que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Pronto, e eu andava para aí a dizer, o pessoal dizia todo, o mundo é VUCA, é VUCA, é VUCA. De repente cai-nos uma pandemia em cima e, olha, afinal não era VUCA, era só VUCinha. Porque VUCA é agora. E, entretanto, cai-nos uma guerra na Europa que ainda mais VUCA ficou. E, portanto, hoje vivemos um tempo desafiante. Eu não vou dizer que é um tempo de problemas, vou dizer que é um tempo desafiante que exige o melhor de nós. E é exatamente por isso que o mundo muda, e o mundo mudou brutalmente com a pandemia. Continua a mudar com a guerra na Europa. Ninguém sabe onde é que isto termina. Deus queira que termine rápido, sem grandes danos, mas a verdade é que, pelo menos com a pandemia, já mudou brutalmente. A guerra na Europa, e foi aqui referido, questões de abastecimento, aumento de preços, etc., já estão a ter, obviamente, um impacto, e, portanto, exige dos agentes económicos e de cada um de nós o melhor. E eu diria que quem opera em mercados internacionais tem aqui duas falácias. Uma que é pensar que o mundo continua a ser como era. Não é. Não é nem nunca mais vai ser, nem nunca mais vai ser. Ainda bem, porque senão significava que andávamos para trás. Portanto, as coisas ocorrem, são desafios complicados, fazem-nos andar para a frente e depois voltávamos para trás. Olha, afinal, voltámos ao velho normal. Não, o velho normal nunca mais vai existir, eu não quero que ele exista, porque o mundo, entretanto, andou para a frente. A prova de que o mundo anda para a frente é que nós estamos a fazer isto virtualmente. Porque podíamos realizá-lo presencialmente. Mas, embora a pandemia nos permita, a guerra, graças a Deus, também nos permite, podemos estar todos em Águeda. Mas não estamos. Não estamos porque o mundo andou para a frente. E hoje estamos todos habituados a plataformas destas, em que sabemos que traz vantagens, traz também certamente desvantagens, mas o mundo, volto a dizer, andou para a frente. Portanto,
Essa é a primeira falácia. A segunda falácia é pensar que as empresas internacionalizadas são aquelas que operam em mercados externos. Porque não são só essas. Mesmo aquelas que se remetem ao mercado interno estão internacionalizadas. Porque não precisam de ir lá para fora, porque os de lá de fora vêm cá para dentro. O que significa que a questão da internacionalização, e esta última forma é aquilo que nós chamamos de internacionalização passiva, ou seja, eu para estar internacionalizado basta deixar-me no meu canto, se for concorrência externa. Portanto, não preciso necessariamente de exportar, fazer investimento direto, franchising, joint ventures, não preciso nada disso. Estou quietinho, estou a sofrer a concorrência externa. Eu estou internacionalizado. Eu, se não fizer aqui um bom número, da próxima vez o Dr. Adriano Fidalgo convida um espanhol ou um francês para falar por mim. Pronto. E não preciso ir lá para fora. Estou aqui no Porto a falar para uma plataforma de uma coisa organizada pela Associação Empresarial da ACTA. Isto significa o seguinte, de facto, a única maneira para as empresas, a questão da internacionalização, para a grande maioria dos agentes económicos, nem sequer é uma questão de opção. É que estamos mesmo internacionalizados. A grande maioria dos agentes económicos estão internacionalizados, mesmo aqueles que operam só no mercado nacional, porque sofrem da concorrência externa. O que significa que a questão da competitividade em mercados alargados é algo absolutamente crucial. Eu não posso refugiar atrás de fronteiras administrativas para me proteger da concorrência, porque essas fronteiras já não existem. E a única forma para eu ser competitivo de forma sustentável é inovar permanentemente. E, portanto, eu aqui fecho o ciclo e gostaria de deixar esta reflexão, porque isto é absolutamente crítico. Se eu não inovar, estou a ficar para trás. Para diferenciar produtos, para ganhar produtividade e para ganhar flexibilidade. E se me permitem, eu deixo este desafio a todos. É um desafio porque isto é mais do que um desafio empresarial. Começa por ser um desafio de estado de espírito. É um desafio de estado de espírito por uma razão simples. Porque inovar dá trabalho, dá chatice, é arriscado, tira-nos da zona de conforto. O melhor é não fazer nada. Mas aqueles que não fazem nada estão condenados a prazo mais ou menos curto. E a todos, muito obrigado e desde já desejo uma ótima competitividade, uma ótima inovação para sermos mais bem-sucedidos em mercados internacionais e em particular no contexto da Associação Empresarial de ACTA. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. É sempre uma inspiração. Apetece é não deixar de o ouvir. O senhor, eu devia lhe ter dado mais tempo. Mas aqui a doutora Patrícia diz, não, só tenho 20 minutos, professor Carlos Brito, para falar, e por isso ela é responsável por não lhe dar mais tempo para partilhar connosco este caminho a percorrer e percorrido. Mas temos agora também connosco o Dr. Mário Vasconcelos, que vai partilhar connosco os desafios passados e os desafios atuais, e o desafio que lançou, não sei se será bem um marmoto, mas vai aproveitar e vai surfar esta onda da Tupai, o que é que a Tupai tem vindo a fazer. Eu conheço a Tupai, já nos cruzamos, eu recordo a primeira vez que nos encontramos, o Dr. Mário Vasconcelos teria 27 anos, para aí, e eu também teria algo semelhante, e estava a convite do Dr. Almar Viegas a fazer um trabalho de um diagnóstico estratégico para a Tupai. Por isso ele era um jovem chefe de vendas à época e eu era o consultor convidado pelo Álvaro Viegas para fazer um trabalho de suporte à Tupai. Por isso o tempo passa, mas foi ontem. E por isso conhecemos há anos, nos encontramos há pouco tempo no âmbito deste projeto, mas parece que nos temos visto todo o tempo. O tempo é seu, obrigado pelo seu tempo e pela paciência que tem tido para maturar, pelas chamadas imensas que lhe faço, porque, como já percebeu, eu não quero deixar de o ter e de ter a Tupai no estudo Bench Marketing, porque senão ficaríamos coxos e nós não gostaríamos que este estudo ficasse coxo sem a Tupai. Obrigado, doutor, pelo seu tempo e pela partilha, pela disponibilidade. E agora vamos ter aqui um testemunho de um caso de internacionalização, que é um caso de sucesso, com todas as dificuldades que o sucesso acarreta, e por isso queria que partilhasse connosco esse caminho percorrido da Tupai e a vossa realidade atual e passada, naturalmente. Obrigado. Tem que ligar o micro do Dr. Mário Vasconcelos.
está perfeito. esteja já em boas condições. Portanto, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos os presentes. Obrigado, doutora Adriane Fidalgo, eu é que peço desculpa e agradeço-lhe a sua paciência. Eu digo isto porque, e os senhores vão ver à frente, quando fizer referência aqui a algumas coisas, que o tempo é algo que não abunda na minha pessoa, mas também é com bastante pena e que eu, portanto, se não estivesse aqui e fiz um esforço para estar, apesar das minhas dificuldades, digamos, de agenda, mas penso que à frente vão compreender tudo isto que eu estou a dizer. Efetivamente, os anos passaram e a gente faz um percurso e, sobretudo, eu que me encontro nesta empresa há 35 anos, eu digo 35 porque no dia 20 de maio deste ano faz 35 anos que estou nesta empresa e, portanto, tenho, digamos, a experiência e talvez a capacidade de fazer até, quando é necessário, uma resenha histórica, digamos, do que tem sido a internacionalização numa empresa destas ao longo destes anos todos, umas vezes com sucesso, outras vezes com menos sucesso. Eu diria que o insucesso nunca foi verdadeiramente, mas eu diria que quando a gente não tem verdadeiramente sucesso, para nós já é insucesso, portanto, porque queremos sempre mais e mais. Da última vez que estive convosco e que partilhei, digamos, a experiência sobre o mercado polaco, quer dizer, aquilo que vos disse foi muito pouco. Efetivamente, a gente, portanto, abordou aquele mercado da Polónia em 2002, 2003. Começámos, eu diria, a faturar a sério em 2004 e, portanto, foi sempre crescendo até 2019, por aí, 18, 19. A partir dessa data, portanto, com todas, digamos, as vicissitudes e com todas as alterações que fomos fazendo, até chegar a um distribuidor e distribuidor único que tínhamos naquele mercado na Polónia. Mas chegámos a 2018, 2019, estávamos a sentir que era pouco, ou seja, nós queríamos mais, sentíamos que esse distribuidor já não correspondia às nossas expectativas. Nós achávamos que o potencial daquele mercado com o nosso produto podia ir muito mais longe. E então é que surge aqui, digamos, algo que eu tenho para vos contar e que vou tentar, muito rapidamente, tentar fazer aqui o que é que a gente fez. Ora, nós, num Conselho de Administração, em novembro de 2020, portanto, tomámos a decisão que tínhamos que mudar. E tínhamos que mudar porque não estávamos satisfeitos. E mudámos mesmo. E nesse mesmo Conselho de Administração decidimos criar uma empresa comercial na Polónia, ou seja, criar a Tupaj Polska e, portanto, abandonar ou deixar, digamos, de trabalhar com o nosso distribuidor. E é claro, aqui é que, portanto, após esta decisão, eu posso vos dizer que em fevereiro de 2021, estamos a falar de 2 meses e pouco, passando o final do ano, nós estávamos neste mercado. E estávamos neste mercado como? Estávamos neste mercado com uma equipa comercial contratada, estávamos neste mercado com um armazém logístico contratado, estávamos neste mercado com um catálogo feito, estávamos neste mercado com um site feito, com uma tabela de preços, com expositores prontos para ir para o mercado, com, portanto, tudo preparado para disparar, portanto, aquilo que a gente diz, portanto, o marketing digital através das redes sociais. Nós estávamos com um plano de comunicação com os arquitetos prontinho para disparar, ou seja, isto com, digamos, com um back-office preparado com 4 pessoas para poder, treinado, portanto, para poder responder a estas, digamos, a este objetivo que tínhamos marcado e, portanto, eu diria que vale a pena fazer-se bem as coisas. Aliás, eu já não me vejo a fazer outra abordagem no mercado que não seja com estas armas todas e ao mesmo tempo para poder arrancar e poder ter sucesso. E pronto, e em fevereiro
estávamos a fazer tudo isto, estávamos a faturar no mercado polaco, nós estávamos, digamos, com todas estas armas no mercado e com resultados que chegaram ao final do ano e vimos que podemos dizer que valeu a pena. É evidente que ao tomar uma decisão destas ninguém pensava que vinha aí uma guerra. A Polónia, como sabem, é um país que está muito próximo do conflito. Aliás, com, digamos, a recepção de todos os refugiados, aquilo em termos sociais, não sabemos o que é que vai ser a Polónia nos próximos tempos, porque os primeiros tempos são de acolhimento, mas não sabemos. Não sabemos o que é que vai ser nos países ali todos à volta. Gostaria de vos dizer que a criação desta empresa comercial, o objetivo foi só e apenas o mercado polaco, portanto, todos os outros mercados, a ideia não é fazer sombra em qualquer um dos mercados onde temos distribuidores e estamos satisfeitos com eles, foi exatamente porque sentimos que o nosso distribuidor já não estava a dar a resposta que nós pretendíamos nesse mercado. E, portanto, foi, digamos, esta experiência foi o virar da agulha de uma situação de ter um distribuidor em que nós temos o poder que temos, conseguimos influenciar o que conseguimos, mas a determinada altura não estávamos satisfeitos, pensávamos e queríamos ir mais longe e, portanto, demos este passo. Eu diria também que muita gente pode dizer assim, mas isto é uma abordagem num mercado em que os senhores já estavam bem posicionados, o vosso material era conhecido, vocês já estavam nos players, nos distribuidores desse mercado, é uma verdade, mas isto era, ou fazíamos isto naquele momento, ou dávamos este passo, ou então podíamos correr o risco daquele mercado começar a crescer em vendas e quando reagíssemos poderia ser tarde. Portanto, isto foi aquilo que se chama, numa altura difícil, porque sabemos todos, a pandemia estava instalada e tudo, mas fomos corajosos, tomamos esta decisão, avançámos e estamos a tirar partido dela. Não sabemos como é que vai ser o futuro, fruto daquilo que vos enunciei, mas temos uma posição neste momento que nos permite, e é aquilo que eu digo, se hoje estou aqui a dar um testemunho e se calhar o nosso exemplo pode eventualmente ser replicado por outras empresas, de outros ramos, digo, vale a pena fazer bem as coisas, é isto que eu digo. Já se falou aqui hoje muito em inovação, já se falou em internet, portanto, os caminhos estão abertos, as autoestradas estão aí, saibamos nós tomar as melhores decisões e, digamos, fazermos ao caminho e fazer bem as coisas é fundamental. Eu não sei se dei, digamos, uma resenha, eu sei que foi rápida, eu não quero estar aqui, portanto, digamos, a escalpelizar muito, mas já vos dei uma ideia, já vos falei em Paulo, já falei em expositores, já falei... Portanto, isto de alguém que digo-vos que está habituado a andar no terreno, que a experiência são estas coisas experienciadas e vivenciadas no dia-a-dia que me dão, digamos, esta capacidade para poder contagiar quer colegas, quer as equipas, para poder desenvolver este trabalho. E eu ficaria por aqui, estou aberto a qualquer pergunta que queiram colocar e estou à vossa disposição e muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Mário Vasconcelos. E o senhor fez-me recordar os meus tempos de início da minha experiência académica e a convite de um colega, do professor Carlos Brito, da Faculdade de Economia, o professor Mota de Castro, convidou-me na altura no ISAC para dar, foi a minha primeira cadeira no ensino superior, foi a de marketing internacional. E por isso eu estava, enquanto diretor comercial e de apoio à internacionalização da Simpor, à época, e recorda-me de uma imagem que a determinada altura fui construindo no meu mapa mental, que era tentar apanhar a cauda do cometa. E esta imagem que eu fui criando foi apanhar a cauda do cometa, é aquelas empresas que estão na cauda longa, que são aquelas pequenas empresas que ainda não fizeram caminho, mas podem apanhar a cauda do cometa chamada Tupai, e ir falar com o Mário Vasconcelos
para dizer, se eu quero abordar o mercado da Polónia, o senhor ajude-me a fazer caminho, quais são os passos que eu devo dar. E eu até enquanto na Simpor, quantas vezes falei com outras pessoas que queriam abordar os mercados em que a Simpor estava presente e tentava alavancar esse caminho e tentarmos saber quem é quem e quais são as experiências que tem cada um dos mercados. Acho que é o primeiro passo que as empresas portuguesas que querem fazer internacionalização devem fazer. Quais são as empresas que estão a operar naquelas geografias em que eu acho que é pertinente, que são janelas de oportunidades para mim, e vou tentar falar com as pessoas cá dentro, porque elas fizeram caminho, e essa perspectiva de agarrar a cauda do cometa, porque são aqueles que têm, em determinada altura, mais recursos de experiência, humanos, financeiros, tecnológicos, que nos podem ajudar a pensar que quadra com as questões que o professor Carlos Brito aqui espelhou. Eu posso inovar em cima do que já foi feito, e posso melhorar em cima do que já foi feito. Fazer o caminho já percorrido do zero parece-me que é um disparate, por isso nós só temos é que tentar perceber quem já fez caminho e tentar ganhar com a experiência que essas pessoas têm. Por isso, a partilha que o senhor hoje esteve aqui connosco é isso que é verdadeiramente relevante, e por isso as empresas que eu dizia que, neste caso específico, no estudo benchmark, vão ser 14, e que são as que participaram nas conferências, que são associados da Associação Empresarial de Agri, da Arouca e de Valdecâmara, são aquelas empresas que podem ser, de facto, o cometa que tem uma cauda e que podem ajudar as outras todas a fazer caminho. E é estas dinâmicas de rede que eu acho que importa fazer, e depois, naturalmente, tirar partido de outros veículos, tal como o Bom Dia, que o Raul aqui tão bem espelhou, e que de facto pode alavancar. Isto é, importa é nós sabermos fazer como é que eu posso fazer caminho como nosso esforço de recursos possíveis, recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, do que quer que seja. E estas experiências eu acho que é o desafio que todos temos pela frente, e que não temos que ser super brilhantes, só temos é que pensar um pouco com alguma lucidez. E antes de mais, e antes de passar a palavra de volta à Assembleia, às pessoas que estão a participar neste evento, as questões que entenderem que querem colocar às pessoas que partilharam connosco as suas experiências, ao professor Carlos Brito, ao Raul Reis, ao Mário Vasconcelos, aquelas pessoas que intervieram, ao Miguel Coelho, quem entenderem que gostariam de ver esclarecida alguma dúvida que possa persistir. Ainda temos aqui o nosso tempo de encerramento, está junto às 16h30, momento em que passarei a palavra de volta ao Dr. Miguel Coelho, mas se entretanto houver algum participante que entenda que se calhar tirar partido deste momento é uma boa oportunidade para alguma dúvida que tenha relativamente ao seu processo de desenvolvimento internacional, e mesmo tendo em conta, como dizia o professor Carlos Brito, e bem, que toda a gente quer colocar bandeiras na nossa paróquia, e por isso também temos que proteger o nosso território, e por isso pressupõe que tínhamos que ser competitivos. Aliás, o professor Carlos Bessa dizia, quando estava na Escola de Gestão do Porto, que o primeiro passo que quis dar para a internacionalização foi instalar uma filial da Escola de Gestão do Porto em Lisboa, e por isso é a perspectiva de extrapolar o meu mercado de referência. Se o meu mercado de referência estava na área metropolitana do Porto, se quiser ir para a área metropolitana de Lisboa, já é um passo para intervir num mercado na qual eu não estou tão presente. Por isso é uma imagem que eu acho que é bem conseguida, e que espelha também o que o professor Carlos Brito aqui nos passou. Por isso, agora temos o tempo para os participantes. Quem quiser colocar as questões, é só levantar a mão ou colocar o som e colocar as questões que entender conveniente. A primeira questão é sempre a mais difícil. Passo para a segunda. Raul, diz lá tu, tua justiça, que desafios é que poderás lançar aqui ao Mário Vasconcelos da Tupai? Que caminho é que a Tupai poderá percorrer, tirando partido da diáspora portuguesa, que está espalhada nos países que a Bom Dia está a acompanhar, na Suíça, na Alemanha, na França, no Luxemburgo? Como é que tu vês os desafios, ou que sugestões é que podes dar numa empresa que é madura, que tem muitos anos de experiência, não só os anos da Tupai, mas os anos em que os seus fundadores tiveram noutras empresas familiares e foram construídas ao longo dos anos, da percepção que eu tenho da geração deste grupo? Que sugestões ou que ideias ou contributos é que poderás dar novos caminhos que possam percorrer? Bem, obrigado por me fazeres fazer uma pergunta, Adriano. E desculpem aqui a minha luz, mas sabem como é isto. Quando a gente está num país onde há pouco sol,
não resiste a pôr-se aqui pertinho da janela, sobretudo, como alguns sabem, eu estou em confinamento e, portanto, tenho que estar aqui, não em quatro paredes, mas quase. E, portanto, estou assim com uma luz esquisita na cara. Eu acho que o único conselho que eu posso dar com a minha experiência daquilo que eu tenho visto e das empresas que eu tenho acompanhado, que tenho visto desenvolverem-se, é, sobretudo, que não esquecer a possibilidade de, pelo menos, falar e aconselhar-se junto daqueles que eu chamo, como já disse há pouco, os embaixadores, não é? Os nossos embaixadores. Porque os nossos embaixadores podem ser uma rede e podem ser um aconselhamento. E cada vez mais há embaixadores desses, e como eu dava o exemplo há bocado, muito bem colocados e muito... E o Adriano disse que eu falei com emoção, e é verdade, eu falo sempre com emoção quando falo de Portugal, porque, como dizia outro dia um amigo meu que vive em Bruxelas e que é investidor no setor do imobiliário, ele dizia, eu quando faço as contas, mais valia investir na Bélgica e no Luxemburgo do que em Portugal, mas o meu coração puxa-me para lá. Portanto, às vezes também há esta problemática, não é? O coração puxa para lá. Mas, no caso de uma empresa como a Tupai ou outras empresas que queiram conhecer melhor, eu acho que não há nada como rodear-se de alguns conhecedores do país que vão poder, além de saberem onde se dirigir e conhecerem a realidade económica, vão poder, se calhar, alavancar algumas iniciativas. Os exemplos, eu tenho exemplos muitos. Pronto, estamos aqui, não estamos em direto no Bom Dia, nem na RTP, mas por isso permitam-me falar de marcas. Eu recordo-me da Revigrés chegar ao Luxemburgo. Eu estou no Luxemburgo há 31 anos. Eu recordo-me quando a Revigrés chegou ao Luxemburgo. Obviamente não chegou ao Luxemburgo pela empresa Giorgetti Limitada ou pela CSP, que é uma grande empresa de construção. Chegou pelo Cardoso e Filhos. Portanto, esse caminho, agora a Revigrés no Luxemburgo é um império. Eu outro dia estive aqui a 300 metros de mim, o Adriano sabe exatamente onde é que estou aqui na zona onde estão os bancos, onde está a Amazon, onde estão as instituições europeias, e aqui estão a construir, porque o Luxemburgo tem um sério problema de habitação, faltam casas, o metro quadrado na capital neste momento anda a partir dos 12.000 euros, e portanto o Luxemburgo lançou uma grande campanha de construção do que eles chamam alojamento de baixo custo. Não vou entrar nos pormenores, mas neste momento estão a ser construídos aqui ao lado 900 apartamentos. É uma coisa enorme. E eu tenho lá amigos, e não são só amigos que estão lá a pôr tijolos, atenção, é isso que é importante, é que há lá amigos a pôr tijolos, mas há amigos a dirigir a obra, há arquitetos, há engenheiros ali, não é? E um dos engenheiros, o Lionel, estava-me a mostrar a semana passada que é tudo Revigrés. Tudo que eles contrataram foi Revigrés. Portanto, a Revigrés já não passa só pelo Cardoso e Filhos, passa por outras empresas, chegou a outras empresas do Luxemburgo que disseram há aqui uma oportunidade. E depois, e deixem-me acrescentar isto, é sempre com muita, não é tristeza, mas é uma forma de desafio. Nós de vez em quando devíamos olhar para os italianos fazem muito bem isso. Os italianos fazem isso muito bem, porque se calhar o azulejo deles, equivalente ao da Revigrés, não é melhor, mas é vendido no mercado 3 vezes mais caro. E nós às vezes temos vergonha de dizer, epá, vamos lá subir o preço disto, porque isto tem qualidade, isto é bonito, isto tem design, há aqui um trabalho por trás. E às vezes temos um pouco vergonha. E também não somos necessariamente os mais orgulhosos do nosso produto. Acho que devíamos acreditar mais. E os portugueses cá de fora acho que já integraram um bocado isso. Pá, é Portugal, é bom, e não é só o efeito Cristiano Ronaldo, como dizia outro dia o Paulo Diniz numa conferência da Rede Global da Diáspora, não é só o efeito Cristiano Ronaldo. Isso ajudou muito, ajudou ao orgulho nacional. Mas neste momento qualquer português vai dizer, epá, eu vou comprar português, obviamente. No Luxemburgo, neste momento, pode-se construir utilizando mármore português. Há 20 anos não era possível.
E aí, outro nome português, o homem chama-se Manuel Silva, foi ele que trouxe mármore português para o Luxemburgo às toneladas. Portanto, antigamente era uma importação privada, era alguém que dizia, vou renovar aqui uma casa de banho, vou trazer mármore de Portugal, se calhar até vinha num reboque de Portugal, não é? Uma coisa assim entre o legal e o ilegal. Mas, portanto, eu acho que é preciso aproveitar esse potencial, é preciso não esquecer isso, e até na Polónia, falávamos na Polónia, a Polónia tem uma imigração, faz parte daquilo que se chama a nova imigração, teve muito a ver com a Biedronka, o Jerónimo Martins, teve muito a ver também com o Millennium, o banco, e, portanto, essas ligações fizeram-se, por exemplo, na Polónia com aquilo que é a nova imigração, uma imigração qualificada, uma imigração de quadros, que pode ajudar muito uma empresa. E quando digo ajudar, às vezes nem há estruturas em alguns países. Eu não sei se na Polónia existe uma Câmara de Comércio estruturada ainda com portugueses, reconheço que não sei, mas sim. Existe A uma Câmara de CCCP Comércio. são polacos, mas eles estudaram em Portugal e falam a nossa língua. Exato, mas há portugueses que certamente têm a rede e que podem ajudar, por exemplo, a estabelecê-la, como acontece em muitos outros países. Muito bem. Deixem-me só dar aqui 2 ou 3 notas. O Raul é modesto e às vezes e ele é o bom exemplo do que pode ser um bom embaixador de portugueses no mundo, porque o Raul é simultaneamente diretor das edições da Comissão Europeia sediada no Luxemburgo e por isso ele acompanha também tudo o que é os processos das consultas públicas que são oriundos da Comissão Europeia e por isso é mais um dos embaixadores entre muitos que nós temos no mundo e só temos é que saber quem é quem e terá partido dessas janelas de oportunidade. Há aqui uma questão que o João Silva da Light Engine está a colocar aqui em chat, que nos coloca a questão de que maneira é que aconselha uma empresa a entrar num novo mercado? Ir diretamente às grandes empresas ou começar a colaborar com pequenos distribuidores locais? Não sei se o Mário Vasconcelos quer partilhar a sua experiência, é seu vizinho, não compete diretamente convosco, mas é uma associada da Associação Empresarial da Águeda, que tem feito um caminho muito interessante também no contexto da internacionalização. Eu não conheço o João Silva, eu já falei com ele, acho eu, mas conheço o José Mota, mas de qualquer forma, Mário Vasconcelos, Raul Reis, o professor Carlos Brito, que sugestão é que poderão dar ao João Silva? De que maneira é que aconselha uma empresa a entrar no novo mercado? Ir diretamente às grandes empresas ou começar a colaborar com pequenos distribuidores locais? Eu não quero dar a minha opinião, deixo para o fim. Por isso, a favor, avancem para bingo. Mário Vasconcelos. Pronto, então, se me é dada a palavra. Ora bem, eu diria que isso tem que ser avaliado e depende do contexto. Temos situações que entramos por baixo, temos outras que, se calhar, podemos entrar por cima. Eu vou dar aqui um exemplo. Fazer crescer alguém, às vezes, é importante. Ou seja, começar por baixo, dar a possibilidade de alguém crescer connosco e ir por aí fora. Já temos tido sucesso assim. Mas, às vezes, se queremos ser mais rápidos, se sentimos confiança, podemos entrar por cima. Portanto, isto é algo que tem que ser avaliado. Isto já é o feeling do negócio, porque temos estas 2 situações aqui na Dubai, não concretamente na Polónia, mas com outros mercados. Às vezes é importante entrar com um player de menor dimensão, fazê-lo crescer, ir por aí fora, e outras vezes entrar por cima. Muito bem. Portanto, é a minha opinião. Muito bem, obrigado. Eu diria que não há uma regra definida. Não é? Claro. Não sei se o Raul ou o professor Carlos Brito querem dizer aqui algum dos participantes, querem aqui dar algum conselho, alguma sugestão, algum contributo ao João Silva relativamente a esta matéria. Esta questão dos modos de presença é sempre uma das questões sensíveis no contexto da internacionalização. Como penetrar nos mercados, processo de penetração. Miguel Coelho, queres dizer qualquer coisa? Como é que a Almas Design vê isto na perspectiva do mercado internacional? Eu partilho um pouco a opinião do Mário. Isto tem que ser avaliado caso a caso, não é? Claro. Há determinadas circunstâncias, há determinados mercados onde
onde se consegue uma parceria com um pequeno distribuidor, há outros que se consegue com grandes distribuidores. Por vezes, também depende do setor, mas por vezes consegue-se entrar, começando com umas promoções, e muitas das vezes com o artigo de prateleira, com a promoção de prateleira. Enfim, cada caso é um caso e, portanto, acho que não há uma forma ideal. Se calhar o ideal era entrar mesmo por cima, mas não sendo possível, temos que nos adaptar à circunstância e temos que nos adaptar ao contexto. Portanto, penso que mas partilho um bocadinho as palavras do Mário Vasconcelos. Do Mário, porque é preciso avaliar, caso a caso, é preciso avaliar cada situação e encontrar a melhor forma, em função das circunstâncias, em função do contexto, encontrar a melhor forma para entrar no mercado. Professor Carlos Brito, não sei se está ainda disponível, se quer dizer aqui alguma consideração mais técnica, nesta questão dos modos de presença internacional, que é uma das questões centrais no processo de abordagem de mercados externos. Professor Carlos Brito, presumo que não esteja a ouvir. Esta questão que o João Silva coloca, na minha perspectiva, diga mais Vasconcelos. Imensa desculpa de lhe interromper, mas é só para completar aqui uma coisa. Eu aproveito e dou um conselho. É preciso ter cuidado, por exemplo, às vezes num mercado em que não estamos e somos abordados às vezes via esse mercado. E como não temos ninguém, atiramos-nos de cabeça, peço desculpa de utilizar esta expressão. Isto também é outra coisa que as empresas portuguesas não devem fazer. Né? Quando digo portuguesas, qualquer empresa deve avaliar bem, porque às vezes isto não temos ninguém e atiramos-nos de cabeça logo. Não, temos que avaliar bem. Porquê? Porque normalmente depois, muitas das vezes, mais tarde vamos dizer assim, caramba, porque é que eu aceitei fazer negócio com este cliente? Portanto, se calhar teria esperado algum tempo mais e a decisão teria sido melhor e melhor para a empresa que quer fazer os negócios. E normalmente há aquela ideia de não tenho ninguém, é já. Portanto, eu aqui temos que ter alguma calma, não podemos ir logo ao pote, temos que ver quem é, avaliar, que posicionamento tem no mercado. Eu sei que às vezes a fome é bastante e portanto, vamos embora, mas temos que ter algum comedimento. Eu, neste aspecto, já cometi esse erro e, portanto, hoje avalio muito bem antes de dar o agramão. Era só mais esta Sim, essa questão, e eu acho que nós temos até um modelo que tem a ver com o Plano de Desenvolvimento Internacional e uma do que eu acho que é central nos processos de internacionalização e o que nós chamamos a primeira fase é fazermos uma avaliação muito clara de onde estamos. E quando falamos de onde estamos, não é só onde estamos, onde é que a nossa empresa está, é também qual é o estágio de maturidade do nosso setor nos mercados em que poderemos querer vir a operar, na perspectiva do que é chamada a segmentação multicritério, isto é, a segmentação dos mercados. Nós muitas vezes vemos a segmentação dos clientes, mas também podemos segmentar os mercados, apesar de ser sensível a esta temática, porque há vários autores que dizem que não há segmentação de mercados, só há segmentação de clientes. Mas isso é outra linha de pensamento. Uma das linhas de pensamento é a segmentação de mercados multicritérios, em que eu posso ver qual é o nível de maturidade do meu setor. Se eu estou no setor das ferragens, por exemplo, eu tenho que saber qual é o nível de maturidade das ferragens no mercado em que eu quero vir operar. Isto é, as ferragens portuguesas têm maturidade, que tipo de maturidade é que tem no mercado da Alemanha, no mercado francês, no mercado espanhol, porque assim há caminho percorrido e o Made in Portugal, com base na oferta das ferragens, já está trilhado por outros nestes mercados. Logo, o mercado já está aquecido, já conhece esta oferta. E é evidente que também, se já conhece esta oferta, o espaço de competição também já está tomado. Por isso, é uma questão de dizer assim, torna mais fácil o acesso, mas exige um outro esforço de penetração, nomeadamente em competir com pares. Outros mercados, nós não temos, esses mercados não têm ainda maturidade nenhuma do setor, e então eu tenho que fazer tudo.
que como o Made in Portugal, no Quénia, nas ferragens, por exemplo, não existe, então eu tenho que fazer o caminho todo. Por isso tenho que ter mais recursos humanos, financeiros, mais tempo, mais paciência, mais não sei o que é. Quer dizer, é a questão do pensamento estratégico. Nós temos que ver caso a caso, como o Mário Vasconcelos dizia, e o Miguel Coelho, nós temos que aferir vários cenários e face aos vários cenários quais são os prós e os contras e em determinada altura até colocar ovos em vários cestos e começar a fazer pilotos para tentar ver qual é o melhor modelo que pega no que diz respeito à construção da nossa oferta. É evidente que não há receitas absolutas, senão, se eu soubesse o caminho, o livro das receitas era mais rico que a senhora que fez o Harry Potter, não é? Fazia o livro das receitas e estava riquíssimo, e não precisava de me preocupar tanto com estas matérias, mas não há esse tipo de receitas. É evidente que importa partilhar experiências, importa estudar bem os processos, importa fazer muito bem o trabalho de casa antes de nos abordarmos o mercado externo. É evidente que a presença em feiras, as visitas de prospecção, o estudo dos mercados, é importante fazê-los, mas é importante fazermos muito bem esse nosso trabalho de casa antes de partirmos para a aventura, porque o mercado internacional mais não é do que uma extrapolação do mercado doméstico, é um mercado um pouco mais distante, e sabemos também que da teoria económica, quanto mais distante é o mercado, maior o risco da presença nesse mercado, porque é mais difícil controlar a presença da nossa organização em mercados mais distantes. Claramente. Assim, por onde eu passei parte da minha vida, os mercados onde mais dificuldades e menor margem tinha era na Índia e da China. Pois claro, os mercados mais distantes, mais longos, de maior difícil controlo. Por isso é natural, isto é, quanto maior o distante, a partir de 4.000 milhas de distância, muito mais difícil é o controle do negócio internacional. Isto é dos livros. Agora, é preciso também lermos os livros. Mas de qualquer... Posso acrescentar, porque diz. é também uma questão, há também depois as questões culturais e claro que sim, as variáveis culturais são centrais no processo de internacionalização. São muito importantes. Por exemplo, o Bom Dia, nós somos desafiados regularmente por outras plataformas, porque como somos bastante grandes e conhecidos, de vez em quando vêm ter connosco a dizer: epá, olha ali uma rádio no Canadá, que eles estão ali aos papéis, vocês não querem tomar conta. E nós temos resistido a esta tentação, por exemplo, sair da Europa. Claro. Porque a Europa é muito específica. E mesmo que o Reino Unido ou a Suíça, que são países que nós cobrimos, não estejam na União Europeia, estamos no mesmo quadro cultural, estamos em sistemas que são muito semelhantes, mesmo a nível fiscal, etc. Portanto, orientamos-nos e já dominamos isso. Eu teria muito medo de, por exemplo, o que também já nos aconteceu, quando nos disseram: olha, há um jornal ali no Rio de Janeiro, é outro planeta. É outro mundo. E nós teríamos que fazer um grande esforço. Ora, eu estou aqui a dizer uma coisa, eu há bocado ia pedir a palavra só para dizer o contrário do que estou a dizer, que é o seguinte: na apresentação da Rede Global da Diáspora, que teve lugar aqui no Luxemburgo na semana passada, o senhor da Amazon, que eu citei há bocado, que é o responsável de tudo que é contratos públicos, disse que achava que as empresas portuguesas tinham medo do risco. Ele, por exemplo, disse: eu, como português, gostava muito que a Amazon trabalhasse mais com empresas portuguesas. E abordei diretamente algumas, a dizer: olha, nós agora vamos comprar, por exemplo, ele falou de cartões, embalagens, etc. Vamos comprar milhares, queremos saber quem é que nos pode fornecer isto. E ele diz que empresas diziam: epá, isso é uma escala complicada para mim, mas ele dizia: eu quando via e quando conheço as empresas, dizia-me: pá, se calhar valia a pena correr aquele risco, não é? Claro. Portanto, claro que obviamente eu estou a dar um exemplo de que nós, Bom Dia, não corremos o risco, mas se calhar às vezes era necessário pensar: vale a pena correr este risco, vale a pena apostar, porque eu vou trabalhar com a Amazon e isto vai permitir aumentar a minha capacidade de produção, vai-me abrir mercados que eu não sonharia sequer. Eu tenho uma experiência, como o Adriano falou, na minha experiência na Comissão Europeia. Eu, durante algum tempo, tratava dos contratos públicos para vários setores, e um deles, por exemplo, foi com uma tipografia portuguesa. Foi a primeira tipografia portuguesa que teve um contrato com a Comissão Europeia. Eu tive muita alegria quando esse contrato foi assinado, porque disse: finalmente. E arrependi-me 6 meses depois, quando essa empresa falhou redondamente um dos projetos mais importantes na altura, estamos a falar de 15 anos atrás, que era fazer as agendinhas para os parlamentares europeus. Estamos a falar de 2.000 agendas, mas elaborar
douradinhas do lado, personalizadas, etc. E essa empresa falhou. E eu fiquei mal porque fui eu que empurrei para que aquela empresa portuguesa tivesse aquele contrato. Portanto, é verdade que de vez em quando tem que se analisar, sou capaz ou não sou capaz. A capacidade de resposta. Aí o José Manuel Fernandes faz aqueles livrinhos ali do Minho, bem produzidos aí, com as notícias todas da Comissão Europeia, e faz bem esse papel. Esta questão que o Raul está a colocar, das variáveis no processo de internacionalização, é central. É super crítica. Aliás, há autores que estudam isto, Ofsted, que há muitos anos que trabalham essas matérias, que é as variáveis culturais no processo de internacionalização. No entanto, João Silva, sei que está, não sei se quiser pode ligar o som, não sei se respondemos integralmente à sua questão, se foi pertinente a resposta que lhe foram dadas, se há ainda alguma questão suplementar que entenda que ainda falta esclarecer, por isso esteja à vontade, pode ligar o micro, pode colocar por via de som ou por escrito, se de facto não foi integralmente respondida às questões que nos colocou. O João Silva não está a dar resposta, não sei se passa a palavra então. É melhor não, os meus colegas aqui ao lado fazem muito barulho. Obrigado pela resposta. Muito bem, Sr. Dr. Miguel Coelho, eu já ultrapassei em 7 minutos o tempo que me concedeu, por isso faz favor, o tempo é seu e faça o melhor que entender deste tempo que está à sua disposição. Muito obrigado. Bem, e agora para terminar, minha incumbente tal função. Quero agradecer a presença de todos nesta sessão. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos oradores, que de facto foram excelentes e conferiram e fizeram intervenções de grande qualidade e, portanto, tornaram interessante a participação nesta sessão do Master Export. E, portanto, foi uma sessão de apresentação de resultados, foi uma sessão culmina, portanto, que ao terminar de uma série Um ciclo. Um ciclo, não é, de atividades, de tarefas complicado, porque encontramos pela frente vários constrangimentos, como o Covid, para terminar esta crise e a guerra, enfim, tudo isto, e portanto a mim, neste momento, cumpre-me agradecer a vossa presença, mais uma vez, agradecer todos os apoios que nós tivemos para levar estas atividades e concretizar todas, e executar com sucesso todas estas atividades. Resta agradecer e desejar a todos sucesso e que aquilo que nós alcançamos com este Master Export se continue a verificar e se continue a realizar daqui para a frente. E, portanto, este foi o primeiro caminho, este foi um primeiro projeto, esperemos que isto tenha consequências para o futuro e que as empresas, de facto, reterem o máximo proveito de todos os contactos que nós e todas as iniciativas que nós colocamos à disposição delas. Para além mais, como dizia há bocado, o mundo é feito de redes, o mundo dos negócios é um networking a funcionar, da diáspora e não só, e portanto resta-nos a todos nós, e como último conselho a todos os presentes, vamos aproveitar esta rede de diáspora, vamos aproveitar todo o networking, vamos aproveitar, nós enquanto associação, nós e a própria AECA temos uma rede de contactos grande com campos de comércio, com as mais diversas entidades. Nós, associações, existimos para estar ao lado das empresas, para servir as empresas, podem-se aproveitar de nós enquanto associações e, portanto, para concretizarem os vossos objetivos. Portanto, por mim, por hoje é tudo. Muito obrigado, agradeço a todos os presentes e dou assim por encerrada a sessão sobre o Master Export. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, obrigado pelos convidados, pela disponibilidade. Sr. Dr. Oscar Mendes, foi um gosto estar consigo também. Até breve, fiquem todos muito bem, com muita saúde e bons negócios para todos e até breve. Muito obrigado.